Bem-vindos novamente. Nós conversamos em vídeos anteriores sobre o uso de baterias de lipo, lítio polímero, e LiFe, lítio ferro, em receptores, uso com back, speed control. Isso ficou bem esclarecido, mas nós não conversamos sobre o uso dessas baterias em rádios transmissores, nos nossos equipamentos de mão utilizados para comandar os nossos aeromodelos. Bem, e esse é o assunto de hoje. Ocorre o seguinte: eu tenho aqui em mãos um rádio JR de 7 canais, já é a geração nova, o XG7, e a bateria original que veio com este equipamento, olhem aqui, ó, é uma bateria de níquel metal hidreto, olha aqui, tá? De 1500 miliamperes, 1,5 amperes, portanto, e a voltagem nominal dela 9,6 volts, tá? Bom, alguns dizem que bateria de níquel cádmio, níquel metal hidreto, são baterias ruins, etc, etc. Isso é conversa fiada. Durante anos, nós já comentamos isso, anos, se utilizou bateria de níquel cádmio e níquel metal hidreto em aviões pequenos, aeromodelos pequenos de pequeno porte, e aviões escala, jatos inclusive. Então, elas não são ruins, elas possuem características distintas das baterias atuais de lipo e LiFe, e é isso que a gente vai tratar agora. Quando esta bateria deste rádio perder a capacidade de armazenamento de carga, eu vou ter que substituí-la. E aí eu terei duas opções, na realidade três. Eu compro novamente uma de níquel metal hidreto, igual esta aqui, ou eu coloco uma bateria de LiFe, lítio ferro. As baterias de LiFe já vêm com a voltagem nominal de 9,6 volts, ou então eu adquiro uma bateria de lipo. Olha aqui, ó, eu tenho uma em mãos, ó, 2,65 amperes, então 2.650 miliamperes. Só que a tensão desta bateria, deixa eu localizar para apontar para vocês aqui, ela é de... onde é que está? Aqui, ó, 11,1 volts, tá? Isto quer dizer 11,1 para 9,6, que ela possui 1,5 volts a mais do que a tensão nominal que o rádio suporta. Como que eu posso utilizar essa bateria? E vejam que ela é feita para radiotransmissor, porque ela vem aqui, ó, com um conector padrão Futaba, transmissores Futaba, e também com o conector padrão JR. Pode ser utilizado em outros rádios, só que eu vou ter que fazer a adaptação da conexão. Como é que eu vou fazer para utilizar essa bateria? Primeira pergunta. Só conectá-la ao rádio vai funcionar? Vai. Mas eu vou estar extrapolando a tensão nominal de 9,6 que venho para este rádio. Detalhe aqui, tá? Para não gerar mimimi. Alguns rádios suportam baterias de lipo conectando diretamente sem nenhum tipo de adaptação. Este JR especificamente, no manual dele, fala 9,6 volts. Então, eu não vou dizer nem em teoria, na prática, eu não poderia ligar uma bateria dessas, porque eu tenho 1,5 volt a mais, sob o risco de danificar o equipamento. E isso a gente percebe porque o rádio vai começar a aquecer, principalmente na área de transmissão de sinal dele que fica aqui atrás. Bom, mas e se eu quero utilizar essa bateria de lipo? O que eu tenho que fazer? Relativamente simples. Você vai em qualquer loja de componentes eletrônicos e peça ao vendedor que lhe venda um diodo. Este aqui é o componente, ó. Aqui eu tenho vários na realidade, tá? O modelo deste diodo é um N4007. É dos mais conhecidos que tem. Isso é um componente eletrônico, é um semicondutor que possui a função de retificador. Mas a característica que nós vamos aproveitar dele é a queda de tensão que este componente gera. Todo componente eletrônico, a grande maioria deles, gera uma queda de tensão quando colocado em uso em um circuito eletroeletrônico.
E a queda nominal deste diodo, este é um diodo de silício, o componente com o qual ele é fabricado é silício, é de 0,7 volts. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego um componente desse e vou colocá-lo entre aqui, ó, o positivo da minha bateria. Exatamente aqui, ó. Eu vou cortar o fio, vou soldar aqui, vou cortar este outro fio e vou soldar aqui. E, inclusive nesta posição, tá? Este lado cinza em direção à saída da alimentação da bateria. Este componente tem posição. Faça isso se você tem habilidade para fazê-lo, ou então peça alguém que lhe ajude. Por quê? Isto deve ser devidamente soldado, uma solda boa, não pode ser uma solda fria, e deve ser devidamente isolado também. Eu costumo isolar com esse tubinho aqui, ó. Isso é um tubo termorretrátil, também encontrado em lojas de materiais eletroeletrônicos. E uma vez que eu aqueço, ele possui a propriedade de... ele se encolhe e causa uma isolação muito boa ali. Qual será o efeito deste diodo? A minha tensão, que é de 11,1 volts, vai cair para aproximadamente 10. Eu praticamente diminuo 1 volt da tensão nominal desta bateria de LiPo. Eu tenho isto funcionando até hoje, já fazem uns 5 anos, neste outro rádio aqui, ó. Isto é um rádio Turnigy, que é a bateria original deste modelo. Faz anos que eu tenho ele, uns 5 anos, como eu disse. É também 9,6 volts. E aqui vocês vão ver exatamente a montagem que eu mencionei, ó. Na saída da bateria, aqui dentro deste tubinho termorretrátil, ó, está o diodo. Tá? Então veja ali, ó, é a mesma bateria que eu mostrei. Olha aqui. Uma bateria de 2.650 ou 2,65 amperes. Eu coloquei diodinho, reduzi a tensão e uso há mais de 5 anos, inclusive a mesma bateria, nunca me deu problema. Evidentemente que eu cuido dos ciclos de carga, não, né? Eu procuro monitorar, até porque há aqui, como na grande maioria dos rádios, um monitor de voltagem. E é isto. Então não convém pegar a bateria de LiPo, cuidado, LiPo, para radiotransmissor e conectar direto se o meu rádio não permite, não é previsto a este modelo de rádio, o uso de baterias de mais de 11 volts, 11,1 ou até um pouco mais, porque 11,1 é a tensão nominal dela, mas na hora de carregar carga total, isso aqui vai a 12,6, 12,7. Então ela extrapola ainda um pouquinho mais, claro que a de níquel metal hidreto também não fica em 9,6. Ela fica em 10,7, 10,8. Mas de qualquer maneira, a de LiPo sempre vai ultrapassar. Tenho que tomar este cuidado, certo? Então assim, isto não é uma gambiarra, isto é uma adaptação eletroeletrônica que, se devidamente bem feita, vai funcionar, vai garantir o limite de tensão para o seu radiotransmissor, a fim de não danificar o equipamento. Quanto custa? Deve estar custando na faixa de uns 70 centavos um diodo desse. Com mais o pedacinho de termorretrátil, perdão, que é o tubinho aquele que se encolhe, você não vai gastar mais de R$1 para proporcionar esta segurança ao seu equipamento. Lembrando, faça se você possui as ferramentas e sabe fazer. Se não, peça para um eletrônico, alguém que tenha habilidade com equipamentos eletroeletrônicos, para fazer essa adaptação para a sua bateria. Certo? Por hoje é isso, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.